aqui é mais uma vez o professor Cícero e hoje com o tema a organização do espaço econômico brasileiro. Nós vamos seguindo falando sobre capitalismo e como o capitalismo foi implantado no Brasil, como o Brasil é uma nação essencialmente capitalista. O capitalismo faz parte, é um modelo econômico optado, que foi escolhido pelo povo brasileiro. O povo brasileiro, quando a gente fala assim, de uma forma genérica, já que os donos dos meios de produção não faz parte dessa grande fatia despossuída, desfavorecida da sociedade, que no modo de produção capitalista só tem a única coisa que possui é sua força de trabalho para vender ao capitalista. Né? Daí pelo qual soa muito mal quando muita gente que faz parte do agronegócio, que faz parte do agrobusiness, que faz parte da agroindústria, se autodetermina como povo. Não são povo. Né? Também não é uma elite, se nós formos olhar num prisma socioantropológico. Para ser elite tinha que ser um povo educado, fino, um povo que tivesse uma formação universal. E não, é um povo rico, tem o poder político na mão e tem o poder econômico em suas mãos. Ou seja, é uma parcela da população, não é o povo. Né? É o que nós chamamos de elite brasileira. E comparando com outros grupos dominantes em outros países do mundo, não poderíamos chamar a nossa de elite, mas sim de um povo endinheirado, uma parcela da população que possui dinheiro e que possui poder, e que tem o mando em suas, que tem as ferramentas e o poder de mando. Né? Mas, todavia, entretanto, é o que temos e é o que chamamos de elite. E o sociólogo contemporâneo chamou de elite do atraso, por N fatores. Nós vamos trabalhar a questão da organização do espaço econômico do Brasil, como ele se deu desde o período colonial até os nossos dias. Por que trabalhar a questão da organização econômica do espaço? Porque é um dos objetos de estudo da geografia é o espaço. O espaço natural, que é transformado em espaço geográfico, e a exploração desse espaço em prol de todos ou em prol de uma minoria privilegiada. A maneira como os homens se organizam para acumular as riquezas determinam como será explorado esse espaço geográfico. Recapitulando, capitalismo. Como nós falamos antes, capitalismo não é uma seita, não é uma religião, apesar que no Brasil é tido por muito como se fosse uma seita, como se fosse uma religião. O capitalismo é um modo de produção. O capitalismo é um sistema econômico que nos últimos 50 anos tem se confundido esse sistema econômico com o sistema político. Por quê? É o modo de produção capitalista que determina como a banda deve tocar. Não só no capitalismo central, nos países do capitalismo central, mas também no mundo periférico, ao qual nós fazemos parte.
O capitalismo ele tem várias fases. A primeira fase, como vocês viram nas aulas de história, é o mercantilismo, a fase primitiva, não porque seja, não porque foi mais selvagem do que as fases que vieram posteriores. Não, é porque foi a primeira forma de capitalismo, foi o capitalismo mercantil, o mercantilismo, daí chamamos de capitalismo primitivo. Depois veio o capitalismo industrial, o capital de indústria. E no pós-guerra, pós-segunda guerra, se consolida o capitalismo financeiro, que tem sua origem antes da Primeira Guerra Mundial. Porém, só vai se consolidar a partir de 1945. E de lá até os dias atuais, é esse capitalismo financeiro que determina como o mundo, como os capitalistas do mundo devem agir e como a banda deve tocar. Né? Esse capitalismo financeiro se consolida nos anos 90, na década de, no década de 90. Né? Tem seu momento auge, né, nos anos 80, na era Reagan e da Margaret Thatcher, com o surgimento do neoliberalismo, que é uma teoria econômica. Apesar de ser filho ou fruto, ou nasceu da velha teoria do Adam Smith e do John Locke, lá do século XVIII, mesmo assim, tem apenas a essência do velho liberalismo econômico do século XVIII. Né? O liberalismo econômico contemporâneo é totalmente diferente, é muito mais é, excludente e explorador. Nossa herança colonial produziu arquipélagos econômicos, ou seja, há ilhas de excelência no país como o Brasil. Regiões mais desenvolvidas, com maior concentração de renda, onde o produto interno bruto e o IDH é maior, e há regiões altamente pobres e onde grande parte da população beira o estado de pobreza absoluta. E nos últimos 3 anos, devido a má administrações, a gente tem observado que há um retrocesso gigantesco e devido à implantação dessa famigerada teoria política, ou corrente política econômica neoliberal, né? Fazendo com que fosse aprovado reformas e veio a tirar direitos conquistados com muita luta, né, pela classe trabalhadora brasileira, tanto do campo quanto da cidade. A economia brasileira ela é pautada em ciclos econômicos. O primeiro grande ciclo, quando o Brasil ainda não era um país, mas sim uma colônia de Portugal, o primeiro grande ciclo foi o ciclo do açúcar. Depois veio o ciclo do ouro, já no século XVIII, século XVI e XVII foi o ciclo do açúcar. Século XVIII, o ciclo do ouro. Já no período
que o Brasil é uma nação politicamente autônoma, no período imperial, no segundo reinado, o Brasil se torna o maior produtor de café do planeta. Vem o produto na balança comercial internacional de maior importância é o café. Com isso, surge o ciclo do café. As principais atividades no século XVIII eram a mineração, o ciclo do látex na Amazônia, a exploração da borracha, que surge já no final do século XIX, se estende pelo século com o advento da indústria automobilística, a demanda por borracha natural, né, por essa indústria, principalmente a indústria americana, posteriormente a europeia, e o carrão-chefe mesmo da economia, havia o ciclo do cacau no Recôncavo Baiano, mas o principal produto da economia nacional durante o século XIX foi o café, sem sombra de dúvida. Foi o café e os cafeicultores, os senhores capitalistas do campo, que determinaram o destino dessa nação. Todas as mazelas que temos hoje é fruto desse senhor, das decisões tomadas por esses senhores. O Brasil é o único país do mundo que não fez, de fato, uma reforma agrária. Não deu terra para quem nela trabalha. Os Estados Unidos da América, que é o berço, a meca do capitalismo mundial, fez uma reforma agrária. Se hoje existe latifundiários nos Estados Unidos da América, foi devido a outras consequências. Né? Teve outros, além da Guerra de Secessão, entre o Sul e o Norte, posteriormente teve outros fatores históricos e econômicos, consequência de problemas internos e externos, que levaram a muitos agricultores familiares, médios e pequenos agricultores, ter que vender ou perder suas terras para alguma instituição bancária. E isso levou à criação de latifúndio nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, se você fizer uma contextualização, uma análise entre o agronegócio nos Estados Unidos e no Brasil, você vai ver que lá, diferente daqui, aqui a coisa é muito mais desigual. Ou seja, o abismo social no campo, assim como na cidade, que é gritante, no campo também. No campo, aqui nós temos pessoas que têm terra até onde a vista alcança. Existem famílias que têm terras que nunca comprou 1 centímetro de terra. Ganharam essas terras ainda no tempo do Império, do Imperador. Essas terras foram passando de pai para filho. Falando de terra, no presente momento, isso tem um problema muito sério, a questão do marco temporal, onde alguns senhores do agronegócio fazem lobby para querer abocanhar as terras indígenas. O agro não precisa de mais terra, já tem terra suficiente. Isso já foi até afirmado até por gente de dentro do agronegócio, da associação dos produtores, né?
e reconheceu que o agro não precisa de mais terra, não precisa da terra indígena. Mas existe um lobby muito forte, onde existe indivíduo que acredita que tem muita terra para pouco índio. Eles querem abocanhar as, as terras indígenas. Se pudesse diminuir o tamanho das reservas indígenas, eles fariam isso. E não dá, como disse o certo cidadão que foi eleito a presidente desse país, para a infelicidade geral da grande maioria do povo brasileiro, não, não daria 1 centímetro de terra mais a nenhum índio. Se pudesse, eles tiravam o que os índios já têm. E estão fazendo de tudo para fazer isso. Né? Daí pelo qual temos que ser contra o tal do marco temporal. A industrialização no Brasil, ela se dá de forma tardia. Ela só vai ocorrer no Brasil a partir do século XX. Né? Principalmente depois da grande crise, da primeira grande crise do capitalismo mundial, onde muitos cafeicultores, mesmo os que não perderam dinheiro na Bolsa de Nova York, mas ficaram sem o seu principal comprador, que era os Estados Unidos da América. E muitos alocaram capitais para a indústria. Começou de forma tímida, principalmente entre imigrantes italianos, algumas fabriquetas de macarrão, biscoitos, ou enlatadas, ou, como o caso dos Matarazzo, que iniciaram, não foi com a indústria têxtil, mas sim com a indústria, enlatando banha de porco, né? Chamada indústria alimentícia. Só ainda no século XX, só por volta dos anos 30, é que inicia-se na era Vargas, no Estado Novo, volta-se a pensar e a articular a questão da indústria nacional. E é com Vargas que se cria Volta Redonda, a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é privada, hoje não tem mais o Rio Doce no nome, nem o Rio Doce no mapa, porque a própria Vale encarregou de destruí-lo. Né? O acidente Mariana não foi uma fatalidade, nem foi um acidente, foi um crime, foi algo anunciado, né? Foi negligência. Isso aí é outro momento para a gente analisar, para a gente estudar. Principalmente, nós estamos só falando dos ciclos econômicos e como chegou até a indústria. A indústria brasileira, ela só vem ser instalada, de fato, a nossa revolução industrial, ela se dá de forma tardia e nem sequer, se nós formos olhar profundamente, não foi uma revolução, porque nós não desenvolvemos tecnologia nacional a priori, logo no princípio. Houve uma transferência apenas de conhecimento. Apenas o que houve aqui no Brasil foi uma implantação de, de pequenas indústrias metalúrgicas e só com Volta Redonda que há uma transferência de conhecimento, propriamente dito, quando começa-se a agregar valor ao commodities, ao minério de ferro, que começa a ser transformado em aço nacional. Né? No lugar de vendermos apenas o produto in natura, bruto, o ferro, para os Estados Unidos ou para a Europa, ou para o Japão, passamos a vender também o aço já pronto, feito no Brasil. Isso só foi possível graças a Getúlio Vargas. A política nacional.
o nacional desenvolvimentista, né? O nacional desenvolvimentista do Getúlio Vargas. O complexo regionais brasileiros. Devido às condições necessárias que o Sudeste oferecia, e devido aos grandes homens de negócio, donos do poder político e do poder econômico, serem da região Sudeste, o complexo industrial brasileiro foi montado e desenvolvido na região Sudeste. Com o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, final dos anos 50, o Brasil abre suas portas para a indústria, as multinacionais, que mais tarde se tornam transnacionais, a indústria automobilística. E devido à logística, devido aos modais de transporte, portos, aeroportos, se encontrar na região Sudeste, a, a melhor infraestrutura, essa indústria automobilística se instalou na região mais rica do país, e não no Nordeste brasileiro, nem na região Norte, nem tampouco na região Sul, apesar de ser uma região rica, porém uma região essencialmente agrícola. Como dizia um poeta regional lá da minha terra, Patativa do Assaré, nós não temos Brasil, nós temos Brasis. E, de acordo com a divisão regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, você pode ver bem claro na divisão econômica, o IBGE faz uma divisão econômica, que, devido a fatores históricos, a região Sudeste é a região mais desenvolvida desse país. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês acessem essa aula e vai ficar na plataforma Google Sala de Aula e também no WhatsApp do terceiro ano, modalidade EJA, essa aula. E também irei deixar uma atividade. Até a próxima aula.